Olá pessoal, eu sou o Vandir, candidato a deputado federal pelo Partido Verde, número 4319. Hoje eu quero falar um pouco sobre o slogan que eu adotei para minha campanha e dar uma aplicação prática para esse slogan. Vocês já sabem que o slogan da minha campanha é a famosa frase do querido Gandhi, que disse: nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Vejam como é importante isso. É nós que devemos ser a mudança. Então é nós que temos que promover a mudança. Nós temos que pensar no nosso regime, que, bem ou mal, é uma democracia. E nós sabemos que uma democracia é a convivência dos contrários. E numa democracia, quem deve governar, ainda que entre aspas, é o povo. E para que o povo governe bem, precisa escolher bem os seus representantes, os seus deputados, os seus senadores, os seus governadores, o seu presidente da República, os seus vereadores. Eu acho que o grande ponto é esse: fazer uma escolha bem feita. Não adianta culpar quem está no poder, não adianta culpar os poderosos, porque se eles estão no poder é porque eles foram escolhidos, eles receberam votos e foram eleitos. Portanto, o povo tem a possibilidade de mudar uma situação que não convém que prossiga. E a gente está vendo todo dia que a situação política, a situação governamental no Brasil é caótica. E nós não estamos satisfeitos com isso. Nós queremos algo melhor, algo diferente. Queremos políticos conscientes, que se preocupem efetivamente com o povo, que trabalhem efetivamente em favor dos menos favorecidos, mas em favor de todos que fazem parte da coletividade. E o que nós temos visto não é bem isso. Uma grande quantidade de políticos, infelizmente a maioria, trabalha pelos seus interesses pessoais, trabalha pelos interesses do seu grupo e só procuram o povo quando precisam dos votos. E aí se apresentam como pessoas do bem, pessoas especiais, contam suas histórias e muitos entram nessa onda. Esse é o problema. Então nós temos que fazer um esforço para conscientizar o maior número possível de eleitores, a fim de que não escolham sem antes fazer uma investigação, sem antes ter certeza de que aquele candidato é uma pessoa decente, é alguém que quer efetivamente trabalhar pelo bem da coletividade, que não tem outro interesse que não seja o de servir. Porque um deputado deve ser, acima de tudo, um servidor do povo. Ele não está ali na Câmara, no Congresso, para ser servido. Ele está ali para servir. E nós temos um grande exemplo de um servidor fantástico, que foi o Mestre Jesus. O Mestre Jesus, com todo aquele poderio, com toda aquela aura, era um servidor. Ele servia a todos. E os nossos homens públicos, os nossos deputados, os nossos senadores, eles têm que ser servidores. Eu vou contar uma historinha para vocês, rapidamente, para não ficar cansativo, de um episódio muito interessante. Vocês já devem ter ouvido falar da história do 100º macaco. Ela é contada num livro do Ken Keyes, e nesse livro ele relata que numa ilha do Pacífico, alguns cientistas asiáticos fizeram uma investigação e perceberam
que os macacos da ilha onde eles estavam investigando comiam batatas com terra, do jeito que eles tiravam as batatas da terra, eles comiam. E a terra estava junto com a batata, eles comiam batata com terra. Então os cientistas começaram a ensinar a alguns macacos para que eles lavassem as batatas. Até que eles entenderam como é que era e começaram a lavar as batatas. E perceberam que as batatas lavadas ficavam mais saborosas. E isso começou a se espalhar pela ilha, até que se atingiu um número de macacos que adquiriu essa consciência. Quando chegou a esse número, que foram 100 macacos, atingiu-se a massa crítica que poderia disparar um processo de ressonância. E isso aconteceu efetivamente. Outros cientistas que estavam em algumas ilhas vizinhas perceberam que os macacos dessas ilhas, que não tinham sido ensinados, também estavam lavando as batatas. Outros em outras ilhas, eram várias pequenas ilhas, perceberam a mesma coisa. E só em uma ilha os macacos foram ensinados. Então, esse é um processo que chama ressonância. Quando um determinado número de seres atinge um propósito, essa massa crítica desencadeia o processo de ressonância. Isso repercute e vai longe. Então, é isso que nós temos que fazer. Temos que conscientizar o maior número de pessoas possível, o maior número de eleitores possível, que é preciso escolher bem cada candidato que vai ser deputado, que vai ser senador, que vai ser governador, investigar, se informar, ter plena consciência de quem é o personagem. Quando tivermos uma massa crítica significativa de eleitores, e podemos fazer isso para a próxima eleição, que está próxima, quando tivermos essa massa crítica, podem ter certeza que o processo se desencadeia, a ressonância acontece. E aí nós vamos obter um resultado maravilhoso. Porque escolhendo pessoas decentes, pessoas reconhecidamente do bem, reconhecidamente que querem fazer o melhor, que estão com as melhores intenções, olha, não tenham dúvida de que as coisas vão começar a mudar. E é isso que precisa acontecer. As coisas do nosso país precisam mudar, não podem prosseguir como estão. E todos vocês sabem disso. Mas não adianta ficar esperando que apareça o Salvador, que venha resolver o problema para nós. Não! É nós que temos que resolver o problema. Nós é que devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Vejam o grande exemplo do autor dessa frase, o Gandhi. O Gandhi liderou um trabalho espetacular na Índia para que a Índia fosse libertada do Reino Unido. E o Reino Unido era todo poderoso. E com essa liderança do Gandhi, eles conseguiram atingir esse objetivo. Conseguiram libertar a Índia do Reino Unido sem que fosse disparado um único tiro, sem que fosse assassinada uma única pessoa. Vejam que coisa fantástica. Nós também podemos mudar a situação do Brasil e transformar isso aqui num paraíso, porque nós temos um país maravilhoso que pode se tornar um paraíso, onde ninguém vai passar fome, onde vai ter alimento, tratamento médico, habitação e tudo o que as pessoas necessitam em abundância, sem faltar nada para ninguém. Depende de nós, é nós que temos que fazer a diferença. Vamos trabalhar para isso então. Vandir, candidato a deputado federal pelo Partido Verde, número 4319.